Caríssimos irmãos e irmãs, De noite. uma boa noite até si, quem fala que perigo, né? Senhor. A todos os nossos encarnados, por que não dizer os desencarnados também em maior número, os queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, aqui da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, capaz da fonte criadora Deus, daquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, o Rabi Messias da Galileia, e além de sua querida, aquela que foi sua mãe Maria, Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, os nossos mentores individuais. Enfim, é com grande alegria que aqui estou pela primeira vez na Sociedade Fraterna em Pirituba, e trazendo um tema que vai nos convidar aí a uma reflexão mais ampla acerca de tudo que nós vimos aí, das temáticas que a casa apresenta semanalmente, como também dos cursos que aqui são apresentados, que nos são ofertados para que estejamos vinculados e assim cresçamos intelectualmente e moralmente e espiritualmente. E qual vai ser esse tema, queridos irmãos e irmãs, que nessa minha primeira vez aqui quero trabalhar com os senhores e com as senhoras? Ele está contido em uma das obras da codificação kardeciana, a quinta, publicada a partir de 6 de janeiro de 1868, intitulada Gênese, e queremos trabalhar com os senhores ao capítulo 11, a Gênese espiritual, o item intitulado Reencarnações. Para nós que estamos vinculados à doutrina dos Espíritos, vejamos que é uma das palavras e um dos ensinamentos que mais nós aprendemos no nosso dia a dia, de forma direta ou indireta, porque isso nos dá um norte sobre a oportunidade que nós estamos tendo atualmente, nós, espíritos imortais, nesta vestimenta carnal, carne e osso, século XXI, terceiro milênio, demonstrando-nos a importância de avaliarmos o nosso dia a dia dentro da proposta da reforma íntima, do orar e vigiar e de todas as aptidões que cada um de nós já vimos trazendo de reencarnações pretéritas para que utilizemos-as no presente e quem sabe assim construamos mundo de regeneração a posteriori para os próximos anos, décadas e séculos, enfim. Como vem essa codificação tanto nos auxiliar, as obras complementares de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e tantos outros mais? Então vejamos que é um tema palpitante. E eu convido a cada um de nós que, conforme formos passando os slides deste projeto, vinculemos as demais obras da codificação, seja o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, enfim, os outros quadros que fazem parte desta codificação kardeciana e que sim, esse tema lá sempre está trazido de outras formas, mas que também trazem a reflexão dessa importância que temos que ter em nossas vidas. Então vejamos que, para que nós compreendamos esta reencarnação, queridos irmãos e irmãs, eu pergunto a cada um de nós: Deus, em qualquer canto do universo, Ele cria espíritos prontos ou não? Não. Está funcionando. Está funcionando? Está ótimo, obrigado, Samar. Acho que foi a espiritualidade que nos ajudou, hein? Ele cria seres simples e ignorantes, que precisam, antes de chegar ao reino nominal que nós estamos atualmente, passar por reinos anteriores, quais sejam o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, animaizinhos que tanto nós amamos, e nós que estamos no reino nominal. Então aqui nós já percebemos quais foram, olha que slide de informações que nos remetem a esse esforço nosso milenar, neste reino nominal, de lapidarmos o nosso espírito nas oportunidades intelectuais e morais. É garantido que somos originários do planeta Terra da essência Gaia, não. E que importa que seja ou não seja, o universo é grande demais. Disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje, também eu trabalho. Vejamos a oportunidade desses estágios que são imprescindíveis para a evolução, para a eclosão desse princípio inteligente que é criado simples e ignorante, para que ele possa ascender em cada oportunidade que ele tenha
em um orbe, em uma estrutura física. E isso obviamente está atrelado também no progresso, mostrando que Deus não tem privilégios, que Ele quer o bem de tanto aquele que muito faz bem, como também aquele que muito fez errado. Pergunto, mentalizemos um ou mais seres que passaram ali menos anteriores que muito mal fizeram para a humanidade. Não estou falando nem para uma ou mais pessoas do nosso mundo familiar, para uma nação, mas para toda a humanidade, para todo um orbe. Será que Deus quer a felicidade desse ser? Será que Deus quer que ele volte ao eixo evolutivo por meio dessas sucessivas reencarnações? Que é o tema que nós estamos trabalhando neste capítulo 11. Afirmo-vos que sim, é certeza absoluta. Agora, se ele ou mais, vão demorar um pouquinho mais para que ele ascendam espiritualmente, por meio da escala evolutiva dos mundos que também está inserido em nosso material e que logo mais aqui estaremos apresentando, ele utilizou, ou eles, o seu livre-arbítrio. Todos nós não o temos. Temos eles absoluto ou relativo? Afirmo-vos também que é relativo. Porque se absoluto fosse, por tudo que já aconteceu na humanidade, poderíamos nem cá estarmos reencarnados. Poderia nem mais esse orbe existir. Alguém tem dúvida disso? Basta que avaliemos o que está acontecendo no mundo atualmente, nesse 1/4 de século que estamos buscando findar, já que no ano que vem é o ano de 2026. Então vejamos e aproveitemos essa lei do progresso, não posterguemos tampouco, transfiramos para o trem ou para o meio, aquilo que cabe a cada um de nós esforçarmos para que avancemos paulatinamente, gradativamente. Não temos dúvida que existem planetas, dimensões, constituições físicas diferentes por meio dessa lei da reencarnação. Lembro-me de um livro intitulado Urânia, de Camille Flammarion. Inclusive, na sexta-feira também estarei lá pela primeira vez nesta casa espírita. Convido-os para que estudem esse livro. Lá, esse nobre irmão vai citar inúmeras constituições físicas, seres, como também dimensões diferentes, que jamais imaginaríamos que existe. Venha ao encontro desta intuição que eu tive desse momento, dessas civilizações, desses progressos diferentes. E será que esses seres, inclusive, não trabalham nas cúpulas espirituais das casas espíritas, por meio dos hospitais espirituais, a qual diariamente, por exemplo, aqui, na estrutura espiritual, a sociedade fraterna trabalha em prol das duas dimensões, a material e a espiritual, com certeza absoluta, ainda que não enxerguemos com os nossos olhos da carne na matéria a qual nós estamos atualmente encarnados. E sem sombra de dúvida também, cada um de nós está em um estágio evolutivo, seja moral, seja intelectual. Será que é por isso então que Jesus disse há mais de 2000 anos que não deveríamos julgar para que não fôssemos também julgados? Por que exigir de outrem aquilo que compete a nós na nossa casa interior, individual, desenvolvermos, aprimorarmos? Porque seremos exemplos que fará com que nós transformemos o meio, as pessoas, e não bem falar, ou tentar impor, se convencer. Não. São os bons exemplos. Será que foram isso que esses luminares que passaram pela humanidade assim o fizeram? Dentro de suas tantas dificuldades, também nós a conhecemos quando lemos as suas biografias. Sim. Olha Divaldo Pereira Franco, que há poucos meses voltou para o mundo espiritual com seus 98 anos de idade física e deixou um legado. Qual é o legado que nós interiorizamos de baixo para cima e de dentro para fora, para o meio? Por isso que esse irmão estelar nos trouxe e que há de reverberar para a nossa eternidade, como assim também foi o nobre Francisco Cândido Xavier. Voltou a funcionar, então vamos fazer um teste, meu amigo Mauro, e voltou mesmo. Vamos pegar o item 34 desse item reencarnações que nós estamos trabalhando e vamos ver o que o nobre Hipólito Leon Denis Harivaio, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, tem a nos dizer acerca deste entendimento. Ele vai dizer que pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam, passando elas de mundo em mundo e não
num mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. Então, os que pensam dessa forma estão corretos? Por que não assim não seria? Estima-se que na nossa galáxia Via Láctea exista aproximadamente de 200 a 400 bilhões de estrelas. E para nós, os estrelas, o que são estrelas? Planetas, mundos habitados, em diferentes dimensões, constituições físicas e outras mais situações que ainda nós não a conhecemos, porque somos ainda muito aquém, carentes de uma evolução que transcenda o conhecimento dessas situações que sempre existiram e sempre existirão, porque Deus não para de trabalhar. Então, os que assim já buscam as suas expansões de consciência, mais esforçam-se para que sejam mais assertivos em suas programações reencarnatórias. Sim, porque aí cada um de nós lembraremos de que cada um é dado conforme as suas obras, é dando que se recebe. Façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Eis o convite desse querido Allan Kardec, quando ele nos afirma que bem-aventurados são os que assim já pensam. Que a evolução, ela acontece em qualquer canto do universo e não apenas em um orbe. Quanta vida tem só na nossa galáxia? E quantas galáxias que existem no universo? Será que existem outros universos, multiversos? Será que já existem pesquisas que já apontam para isso? Vamos lembrar de Jesus? O meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. É algo que nós precisamos sempre pensar para que estejamos com esperança de não nos contaminarmos com o que o meio nos oferta, por meio dessa psicosfera pesada que está em nosso orbe, por meio dessa materialidade do sempre possuir em vez do sempre buscar ser mais. Porque sendo eu estou construindo um alicerce para a minha eternidade e não o que é fugidio, passageiro, transitório, que é um material, que nós não levamos uma agulha para o mundo espiritual. Ou levamos? Não, com certeza absoluta não. Então, é o que nos convida este slide que acabamos de passar. Eu disse há pouco que nós precisamos ter a consciência de que existe uma escala evolutiva dos orbes para que almejemos termos dias melhores por meio das nossas construções individuais. Aos irmãos e irmãs que já estudaram ou estejam estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que foi publicada a partir de 1864, a terceira da codificação kardeciana, em seu capítulo 3, item 4, vai ver que nós já passamos ali por mundos primitivos, há milênios atrás, e que estamos buscando sair do segundo nível de grau, que é o mundo de provas e expiações, que é assim que Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, esses queridos irmãos espirituais do século XX e século XX tanto trouxeram em suas obras. Então estamos precisando, nós em humanidade, esforçarmos para que abandonemos de uma vez por todas, vençamos, concluamos esse estágio, se queremos ser felizes neste orbe. E qual é o terceiro nível de grau evolutivo? O mundo de regeneração. E depois disso, o mundo dos ditosos ou felizes. E o quinto e último nível, que é o dos mundos celestes de divinos, onde Cristos planetários podem ser co-criadores, podem, a pedido de Deus da fonte criadora, acompanhar a evolução de uma estrutura física de um orbe, como também a evolução dos seres a minha experiência evolutiva por meio de ambos os reinos, que nós já passamos ali logo no segundo slide do nosso material. Olha como essa gênese espiritual, ela é ampla. Tanto é que é o quinto nível da codificação. Para que nós buscássemos uma compreensão um pouco mais ampla, precisávamos antes passar pelas 4 obras anteriores, que também citei há pouco, imprescindíveis para o nosso crescimento intelectual e para o nosso desenvolvimento na prática moral junto aos nossos irmãos e irmãs. Então, olha essas características que fazem com que nós divisemos dias melhores, não nos preocupemos com o que os outros façam, avaliemos o que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo no nosso dia a dia, nas 24 horas, nas 2 dimensões da vida, nos 7 dias da semana, porque responderemos centímetro por centímetro quando voltarmos para a 4ª dimensão, qual seja o mundo espiritual por meio da desencarnação.
Queremos então nessa encarnação ser mais assertivos do que nas anteriores? Tenho certeza absoluta. Queremos, antes de ter que desencarnar, almejar na próxima reencarnação, termos mais oportunidades de sermos mais úteis e trabalharmos de uma forma mais ampla em prol de nossos semelhantes, aonde quer que nós sejamos alocados, onde quer que nós sejamos úteis ao universo, o universo de oportunidades de sermos felizes, sabendo que os nossos irmãos também estão buscando as suas felicidades por meio dos seus esforços individuais em prol dos esforços coletivos. Sim, eis o convite de todos esses estágios evolutivos a qual nós acompanhamos inserido nesse capítulo 3, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já que falamos da codificação, vamos trazer aqui uma informação da primeira obra publicada a partir de 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. O que Allan Kardec, o nobre codificador, pode nos abrilhantar, atrelado a essa temática de a Gênese, na questão de número 789. Vamos ver o que me tem a questionar a falange do Espírito da Verdade, a cúpula espiritual que auxiliou no Consolador prometido na terceira revelação, que aquela fosse materializada lá no século XIX. Então assim questiona Kardec aos irmãos espirituais: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Será que é uma só nação espiritual? O que respondeu os irmãos espirituais? O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação, da lei da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente, que são as duas asas que todos os seres no reino nominal precisam desenvolver para que cheguem na perfeição relativa, nunca absoluta, porque só o Pai Deus tem a perfeição relativa. A nação transformada será mais feliz neste mundo e no outro, ou seja, na vida espiritual. Compreende-se, mas durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente, desencarnam, porque o espírito imortal, ele não se extingue, ele não morre, tampouco ele regride, pode estacionar. E qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? E quem disse que desencarnar é uma coisa negativa? Alguém aqui alguma vez já ouviu falar que a verdadeira pátria espiritual, que o mundo material, a Terra, nesse final de provas e expiações, é uma cópia o quê? Imperfeita do mundo espiritual? Então por que é ruim voltar para o mundo espiritual? Já nos questionamos sobre isso? Agora, se nós disséssemos, é ruim voltar para o mundo espiritual sem uma maletinha, sem uma bagagem moral ou intelectual, porque senão iríamos contar com o quê? Se não recebemos nada que vem do exterior e sim do interior, de baixo para cima e de dentro para fora, dentro das nossas oportunidades de esforços individuais. Mas continua ainda Allan Kardec, não terminou esse entendimento dos irmãos espirituais. Assim eles continuam dizendo: sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último. Ponto de interrogação, uma pergunta. Ou também a sua felicidade é relativa. A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça, lógico que não em qualquer canto do universo. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos nós, porque ninguém é deserdado pelo progresso. Os que viveram no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização por meio dessa reencarnação, no mesmo povo ou em outros povos, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. E nós temos a certeza que isso acontece. Esses irmãos em desequilíbrio, em ignorância, que cometem atrocidades na humanidade, será que eles não vieram desses tempos? Será que eles não ficaram durante séculos no mundo espiritual até que tivessem uma condição mínima para acoplarem-se aos seus espíritos imortais em um novo corpo físico? Basta que estudemos as aproximadas 20 obras do espírito André Luiz. Basta que estudemos as obras de Manuel Filomeno de Miranda e de Divaldo Pereira Franco, que trata também do campo da desobsessão.
dos acolhimentos que são feitos nas zonas umbralinas. Então sim, até nisso há progresso, mas tudo vai depender do livre-arbítrio da criatura. Ela pode ser feliz ou ela pode estacionar-se em sua evolução pelo mal que ela empregue ou pelo bem que ela deixe de desenvolver. Porque diziam os Espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que desenvolvamos e concluamos ao meio o bem. Porque não fazer o mal, mas não ser útil ao meio, o que? Estar em desacordo com a lei de Deus. Quem aqui de nós, das duas dimensões, porque em espírito existe uma multidão muito maior do que nós, os encarnados, quem aqui não quer ter a oportunidade de ser feliz por meio dessas novas oportunidades de conhecimento e de prática em prol do meio, e assim ascendermos em oportunidades evolutivas? Todos nós temos certeza absoluta. Então vamos nos esforçar para tanto? É difícil, compreendo, e como é? Mas diziam os Espíritos que nós pedimos para passar por tudo o que nós estamos passando. Fizemos uma programação reencarnatória, saberíamos de todos os problemas individuais e coletivos de humanidade que nós estaríamos atravessando, mas achávamos com as forças mínimas para que acoplarmos novamente em um corpo físico masculino ou feminino, não importa, o importante é estar aqui e em ação, em prol do meio, para que não sejamos aí pegos de roldão por meio do que o mundo tem a oferecer nesse campo da materialidade que nós não levamos para a nossa eternidade. Então não é benéfico a nós. Precisamos usufruir deles? Sim, temos que usufruir deles para que mantenhamos o nosso corpo físico e tudo que nós possamos utilizar, mas com equilíbrio, dividindo. Não foi isso aqui que o irmão passou nos recados iniciais, para que sejamos úteis por meio das obras sociais aos queridos irmãos e irmãs em maior necessidade que nós, seja momentânea, seja já por um tempo aí considerável. Então vamos ajudar-nos para que sejamos ajudados. Disse Jesus: ajuda que o céu há de te ajudar também. Então é isso o contributo neste momento de Allan Kardec para a nossa compreensão. No Novo Testamento temos uma passagem que pode estar atrelada a essa temática que nós estamos trabalhando, queridos irmãos e irmãs. Vamos avaliar? E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse: Amigo, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Naquele momento, naquela encarnação, por exemplo, de Jesus, nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação. Assim Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Não para por aí essa passagem do Novo Testamento. Nicodemos então assim me disse: como pode um homem nascer sendo velho? Estranho, né? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Responde-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito tem que ser Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dizer que importa-vos nascer de novo. Passagem essa constante no Evangelho de João. Será que Jesus, já 2000 anos atrás, em outras palavras, está falando sobre a reencarnação, sobre a eternidade do Espírito, sobre a pluralidade dos mundos habitados? Mas será que nós, porque sim, lá estávamos no mundo espiritual, ou encarnados como Jesus aqui esteve uma única vez, não tínhamos compreensão, como falou nós, não apenas nós aqui, mas nós em humanidade, não tínhamos compreensão para tanto. E pergunto, nesse século XXI, terceiro milênio, esses pouco mais de 8 bilhões, porque dizem os irmãos espirituais que são os números atuais de seres na carne e no osso neste planeta, já temos o despertar mínimo de consciência para esta compreensão da lei das sucessivas reencarnações? Já temos essa resposta. Olha o que está acontecendo no mundo e olha o papel de nós, os espíritas, em auxiliarmos esses irmãos e irmãos de forma direta ou indireta, de demonstrarmos por meio do exemplo. Não falemos tampouco, não falemos, mas vamos, por meio do exemplo, de demonstrarmos, 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 por meio do exemplo, de
externemos a religião a qual nós estejamos vinculados, não precisa, e sim são os bons exemplos. Isso que faz-nos a tornar-nos a um ser cristalino e genuíno cristão, porque isso que importa, acima de tudo, ser cristão, cumprir com as suas obrigações de bem agir, de bem servir, e assim buscar a sua felicidade, proporcionando a felicidade dos seus irmãos e irmãs. Temos outra passagem? Vamos passar outra mensagem aqui também para os queridos irmãos e irmãs, que aquela aqui nós temos: descendo eles da montanha após a transfiguração, Jesus implicitou dizendo: não digais a ninguém que o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram: porque dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro, vos afirmo que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer o Filho do Homem, aquele que veio, o caminho, a verdade e a vida, uma única encarnação aqui em nosso planeta. Então sim entenderam eles, os escribas, e também os discípulos, que era de João Batista, que eles lhe havia falado, que ele, Jesus e toda a cúpula espiritual, os anjos, os arcanjos, os serafins que lá estavam auxiliando em sua encarnação, em sua missão aqui em nosso orbe. Então, mais uma passagem que corrobora a certeza da reencarnação. Que bom que já 20 séculos atrás nós estamos tendo esses ensinamentos. E se estamos atrasados ou não na compreensão e no desenvolvimento dessas aptidões para o nosso próprio benefício, beneficiando os nossos irmãos, que bom que saibamos agora, de uma vez por todas, as trabalhá-las no nosso dia a dia, minuto a minuto, para que daqui a algumas horas, quando o nosso espírito se desdobrar e o corpo físico repousar, para recompor as energias, para que encare no dia seguinte um novo desafio reencarnatório, nós lá no mundo espiritual estejamos com as afinidades do passado e do presente, onde ambas mais ativos, estudando, trabalhando e no dia seguinte sendo pessoas melhores. Por que estamos nos esforçando dentro dessa proposta da lei da reencarnação, a qual aqui 2 exemplos do Novo Testamento estão afirmativos em nossas consciências imortais, ou seja, em nossas consciências espirituais. Vamos trazer alguns benefícios desse momento reencarnatório que nós estamos tendo de oportunidade e vamos avaliar se nós estamos dentro deles. Se não, vamos buscar desenvolvê-los. Se já estivermos, vamos buscar potencializá-los. Sim, é possível. Quais sejam? Reparar na atual encarnação os erros cometidos em reencarnações anteriores. Sim, isso é imprescindível que assim façamos para o nosso próprio benefício. Oportunidade de desenvolver, de aprimorar as qualidades morais e intelectuais. Também mais uma ferramenta que aqui a Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas proporciona-nos semanalmente em todas as suas atividades. Fortalecimento dos laços familiares. Podendo-se assim, inclusive, termos como parentes algozes do passado, para que possamos respeitá-los e amá-los como irmãos em Deus. Quantos aprendizados nós temos ao estudarmos as obras do Espírito André Luiz pelas mãos abençoadas de Chico Xavier? Quantos exemplos de reencarnações, de situações que ficaram pendentes no passado, de mazelas que foram ali reajustadas por meio da união dos seres em um grupo familiar, dentro de 4 paredes, sabendo suportarem-se e sabendo amarem-se pelo respeito. Porque o amor transcendente ainda nós precisamos desenvolver. Raríssimos são os seres que podem assim fazer, encarnados nesse pouco mais de 8 bilhões de seres da carne atualmente. Mas vamos almejar ascender para que assim hajamos e façamos em nossas vidas, dentro da humildade, da simplicidade, do que esteja ao nosso redor e dentro de nossas possibilidades de ação, porque sim, queridos irmãos e irmãs, está dentro de nossa acessibilidade esses pontos que aqui são sugestivos às nossas consciências. Tem mais? Tem.
Possibilidade de acelerar com o nosso esforço individual a aquisição de méritos para habitar outros planetas mais evoluídos, a cada um conforme as suas obras. Ah, está em Romano. Pergunto, na codificação kardeciana, Kardec em algum momento conversou com extraterrestres? Quem disser que sim, mostra que está estudando a codificação. Posso citar uma dessas obras? A primeira edição da Revista Espírita, em 1858. Foram 12 edições ininterruptas. 1858 a 1869. E lá, Kardec teve com irmãos originários de Júpiter, jupiterianos, que diziam os irmãos espirituais é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Digo mais, pergunto mais, existem seres que de fora que aportaram, reencarnaram-se e voltaram para suas moradas de origem? Sim, nessa mesma edição da Revista Espírita de 1858, Mozart, Zoroastro e tantos outros mais. Quem ainda não estudou, convido-os para que estude. E por que será que veio logo no primeiro ano de 12 anos ininterruptos esse intercâmbio com esses ditos extraterrestres, que são seres criados simples e ignorantes como nós, e que estão buscando suas evoluções como também nós estamos buscando a nossa neste orbe? Então, olha o convite que nós temos sobre essas muitas moradas da casa do Pai. Vivência de experiências diferentes, brancos, negros, ricos e pobres, homens e mulheres, etc. Que bom que cada encarnação nós temos uma oportunidade diferente de experienciarmos em criação de tudo que pode existir em um orbe, e assim nós possamos crescer, principalmente moralmente. Aceitação, respeito e cuidado com a matéria. A nossa constituição física, pois, é a nossa principal ferramenta de evolução, é a faculdade do nosso espírito imortal. Alguém tem dúvida disso? Vamos avaliar como nós estamos com o sono do corpo físico, com a média 6 a 8 horas. Vamos avaliar quanto nós estamos ingerindo de líquido, qual que é a alimentação que nós estamos consumindo, quais são os vídeos que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos assistindo e o que nós estamos reverberando para o meio por meio das redes sociais. Quantas coisas fúteis, que tem lá milhões de visualizações, compartilhamentos, que não agregam em nada, pelo contrário, às vezes podem até prejudicar quem já está conturbado com as situações malévolas que acontecem em tantos cantos de nosso orbe. Então vamos avaliar todos esses pontos para que assim saibamos como nós estamos cuidando dessa matéria imprescindível para a nossa evolução espiritual. E esta transição planetária, nós estamos vivendo este momento nesse estágio final de provas e expiações, irmãos e irmãs? Sim, nós temos obras que tratam sobre isso. Convido-os para quem também não teve ainda a oportunidade de estudar essa quadrilogia, 4 livros, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, intitulada Transição Planetária, onde vai estar dizendo que estão vindo desde a década de 1970 seres da constelação das Pleiades, de uma estrela de grandeza superior, Alcione, de mundos de regeneração já avançado, e aqui aportando-se por meio da encarnação, já estão auxiliando-nos para que enfim saibamos o que é ser cristão, o que é ser fraterno e amoroso com o nosso próximo. Tem inclusive vídeo no YouTube de Divaldo dizendo que ele já teve contato com esses seres quando encarnado ele estava. Convido-os para que também pesquisem no YouTube. Então vejamos que temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir que o bem está crescendo exponencialmente. Não nos contaminemos mais com o que o mundo materialista pode nos oferecer. Vamos agarrar mais tudo que a Sociedade Fraterna proporciona-nos a cada dia que passa para a nossa evolução. Então sim, é um movimento natural que proporciona aos planetas mudarem de faixa vibratória e graus evolutivos, como também nós acompanhamos lá naquele slide azul e amarelo, logo próximo do início desse projeto. E com certeza absoluta são as últimas oportunidades de nós, seres humanos, continuarmos encarnados neste orbe. Tem também um vídeo de Divaldo Pereira Franco. Quem tinha o hábito de, há pouco mais de uma década, assistir o programa Transição, que passava na Rede TV lá pelas 16 horas, onde de 4 semanas do mês, Divaldo Pereira lá estava 2 vezes para trazer temas transcendentes. Lá ele dizia que milhões de seres atualmente encarnados estão tendo a última oportunidade de ou vai ou racha.
Alguém já ouviu esse jargão popular, essa expressão? Ou caminha para frente, ou vai ter que ser realocado para orbes de provas e expiações em estágios iniciais ou intermediários, ou até mesmo no mundos primitivos. O que nós queremos? Para nós e para os nossos semelhantes, para os nossos ascendentes, já temos essas respostas. Vamos então nos esforçar para tanto dentro dessa oportunidade de progresso, tanto no campo moral, científico, tecnológico e outros mais que nós sabemos que é imprescindível que o homem e os seres em experiência evolutiva lá sim busquem essas aptidões no seu dia a dia. E aqui está a transição planetária, essa quadrilogia que convido-os para que assim a estudem. O primeiro livro em 2010, intitulado Transição Planetária. Depois, em 2012, Amanhecer de uma Nova Era. Em 2015, Perturbações Espirituais, que vai tratar muito do campo da desobsessão. Eis que o espírito Balão, Filomeno de Miranda, muito contribui nessa parte, principalmente nessa terceira obra da quadrilogia. E por último, no meio momento conturbado da humanidade, da pandemia, que estava praticamente no auge entre 2020 e 2021, no rumo do mundo de regeneração. Então, isso vai nos proporcionar forças para que caminhemos, para que saibamos e tenhamos a certeza de que eu vou responder apenas e somente pela minha consciência do que eu fiz de errado, do que eu fiz de bom e o que eu deixei de fazer por postergar ou transferir para o trem ou para o futuro. E por último, em 2023, a nobre irmã Joana de Ângeles, antes do desencarno de Divaldo Pereira Franco, vai também dar o seu contributo numa obra intitulada Mundo Regenerado. Então fica esse convite a cada um dos irmãos e irmãs, demonstrando que sim, a codificação teve uma continuidade. Essas obras complementares, sim, foram materializadas por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco e outros mais que vão dar e já estão dando continuidade. Mas o que nós estamos estudando está sendo útil para que construamos essa força interior de não nos contaminarmos com a negatividade do meio que os meios televisivos, radiofônicos, as redes sociais, a internet, infelizmente despejam diariamente para a humanidade. Vamos filtrar mais para que sejamos mais felizes e mais equilibrados espiritualmente? Como foi dito, pelo irmão Manuel Filomeno de Miranda, essas informações que nos dão essa certeza de que temos exemplos que estão nos auxiliando para que caminhemos para frente. E tudo isso vai fazer com que nós avancemos por meio desses nossos esforços que precisam por nós ser empreendidos. Pergunto ainda, existem um ou mais seres que nos auxiliam para que não reincidamos em situações negativas do passado? Ainda que em outra dimensão? Sim, aqueles que nós chamamos de mentores, anjos da guarda, guias, guardiões, comprometeram-se desde o primeiro dia que aportamos no mundo material, quando saímos da barriga de nossas mães, até o último dia que aqui estivermos, intuindo-nos, jamais fazendo por nós, senão não cresceríamos espiritualmente, mas intuindo-nos. E como está a nossa antena psíquica, como está a nossa conectividade por tudo que eles assopram em nossos ouvidos. E mais, como está a nossa conversa daqui a algumas horas com eles? O que eu fiz de manhã, à tarde e à noite. O meu dia de hoje está melhor do que o de ontem, e o de amanhã eu pretendo que seja melhor do que hoje? Estamos conversando com eles nas próximas 6 ou 8 horas, enquanto o corpo físico repousa? Não é isso que a codificação kardeciana traz-nos como certeza, desde que nós tenhamos uma compreensão progressiva da doutrina, dessa continuidade dessas obras complementares? É essa informação que vem nos alimentar. Estamos tratando da obra Gênese, a Gênese espiritual, capítulo 11, item reencarnações. Fiz uma busca nos meios de investigação até o momento, século XXI, terceiro milênio, do que foi descoberto sobre o que aqui o Manuel Filomeno de Miranda veio nos trazer. Ele apenas deu uma pincelada nessa quadrilogia. O que a nossa tecnologia até hoje conseguiu descobrir sobre esses seres que vêm de Alcione? Aqui convido-os a essa reflexão da grandeza do universo.
É um sistema quádruplo de planetas, não é apenas um planeta que está sendo tributário de trazer espíritos de luz para cá, para nos auxiliar, corporificando-se. Alcione, ou conhecida também como Eta Tauri, é uma principal dos aglomerados ali das Pleiades, na direção da constelação de Touro. É o sistema quádruplo, ou seja, tem Alcione A, Alcione B, C e D, sendo a A de grandeza maior, ou seja, os seres que estão lá estão bem mais evoluídos em relação aos outros 3 planetas que estão dentro desse sistema quádruplo. Está a uma distância de 440 anos-luz da Terra. Olha que distância! E corajosamente estão aqui encarnando em um momento de provas e expiações, que eles podem sucumbir, vocês sabiam disso? Qualquer um de nós podemos. Mas eles estão se desafiando, porque se eles tiverem assertividade nessa programação reencarnatória deles, mais eles ascenderão. Então um dia também nós nos desafiaremos, sendo convidados a aportarmos em orbes, em estágios evolutivos inferiores, a qual nós estejamos buscando as nossas evoluções. Possui mais de 1.400 vezes de luminosidade e seu diâmetro é de 11 milhões de quilômetros. 11 milhões de quilômetros. Ou seja, 8 vezes maior que o nosso Sol. E o nosso Sol é a maior esfera do nosso sistema solar. Alcione gira em torno do próprio eixo velozmente, atingindo cerca de 770 mil quilômetros por hora. É um sistema binário onde uma estrela anã vermelha fica orbitando em torno da maior, a Alcione A mais evoluída, e abaixo eu trouxe a fonte, caso queiram pesquisar, inclusive tem vídeos no YouTube. Então foi por acaso que neste início de século XXI, Manuel Filomeno de Miranda vem trazer essa quadrilogia a cada um de nós, mas o mais importante ainda, em trazendo ela para os nossos dias, materializando-as, o que ela pode ser feita de útil para os nossos espíritos, em benefício dos nossos semelhantes. Não é apenas ficar ilusionando, divisando, que bonito, que tem seres mais evoluídos, que eles estão evoluindo e nós estamos nessa situação. Não, é nós pensarmos qual é essa oportunidade ímpar que nós estamos recebendo, qual a programação que eles estão nos trazendo, e se nós já estamos tendo a oportunidade de as compreendê-las e as colocarmos em prática no nosso dia a dia. Por isso que eu fiz questão de trazer essa informação mais técnica sobre o que já foi descoberto, mas que Manuel Filomeno de Miranda não pôde trazer na obra, porque existiam outros assuntos que aqui também poderiam e deveriam ser tratados, porque é ampla essa temática, a transição planetária. Trago também um contributo da irmã espiritual Joana de Ângeles na obra intitulada Atitude Renovada, que está atrelada a essa temática que nós estamos trabalhando em específico sobre as reencarnações, onde essa irmã espiritual, no capítulo intitulado A Bênção da Reencarnação, vai nos dizer o seguinte: ninguém que se encontre reencarnado em regime de exceção, indene ao sofrimento e aos testemunhos defluentes da larga jornada empreendida desde recuar das eras, trazendo já a minha necessidade esculpida no perispírito, no nosso corpo semi-material que todos nós os obtemos, que está atrelado ao nosso espírito e ao nosso corpo físico atualmente, que modelou os equipamentos orgânicos de maneira a proporcionar-lhes os resgates inadiáveis, é o hoje agora que temos que nos transformar. É imprescindível essa consciência nossa e essa ação. Ressurgem os marcos danosos, requerendo regularização e ordem, mediante processos de ação dignificadora, atividades regenerativas, sofrimentos reparadores, testemunhos significativos, superação das paixões perversas. Continua essa querida irmã Feira dizendo: tudo, porém, encontra-se codificado de maneira sábia pelas leis do amor, que vigem no universo, manifestando-se nos momentos oportunos, facilitadores do mecanismo da evolução do ser por meio das sucessivas reencarnações. Assim, mantém-te sempre sereno, porque a árvore robustece-se na tempestade. Aceita o desafio existencial com alegria, sem murmurações, sem praguejar.
Sem ele permanecerás estacionados no progresso de elevação. Não regrede, mas pode estacionar. Assim também afirma Joana de Ângeles, corroborando essa temática. Já partindo para o término da nossa temática, que já agradeço aos queridos irmãos e irmãs que aqui estão acompanhando junto conosco. Vamos, por que não, trazer uma mensagem de Emmanuel por meio de Chico Xavier na obra intitulada Mensagens de Luz. E o capítulo perante a reencarnação, capítulo esse bem semelhante à da obra de Joana de Ângeles. Mas o que diz então o Espírito Emmanuel? Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És o Espírito Eterno, envergando temporária forma física, a maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Continua Emmanuel. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de tua elevação. O que Emmanuel está dizendo em encontro daquelas pendências que ficaram no passado, que nós não as resolvemos com os nossos algozes e que cá vem por meio da reencarnação no grupo familiar? Afirma assim Emmanuel. Então vamos saber lidar com esses queridos irmãos a qual nós precisamos nos reajustar e caminhar junto com eles para a evolução, ainda que saibamos que cada um de nós está em um degrau evolutivo, moral e intelectual. Eis o contributo desse querido irmão espiritual que mais de 200 obras psicografadas teve por meio da vaga mediúnica de Chico Xavier. Valores médios do corpo humano em números. Não estamos falando de reencarnação, vamos dar um pouquinho mais de valor a esse corpo material. Será que nós sabíamos desses dados? Avaliemos. O cérebro do homem tem aproximadamente quase 1,5 kg. Já da mulher, 1,25 kg. São 25 bilhões de neurônios que o ser, quando está encarnado, o homem tem. 25 bilhões de neurônios. Mais de 220 bilhões de células, 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares, sendo que, se fossem alinhadas, elas dariam 2 voltas e meia em torno do nosso orbe. Tudo isso dentro de um corpo físico. Continua. Temos 206 ossos na idade adulta. O homem produz cerca de 8 trilhões de espermatozoides durante a vida, sendo que em cada ejaculação são liberados entre 250 a 500 milhões. Já a mulher nasce com 400 mil óvulos nos 2 ovários. Desses, só uns 500 vão maturar. Temos 5 milhões de pelos em nosso corpo. O coração faz entre 70 a 75 batidas por minuto. Chega a dar mais de 110 mil batimentos por dia. Será que isso vem ao encontro do que eu disse de como estamos cuidando da nossa matéria? Em dormir, na água, na alimentação, no que ouvimos, no que assistimos, no que lemos e no que reverberamos para o meio? Vamos avaliar tudo isso, ou reavaliar, queridos irmãos e irmãs. E por que não dar o contributo desse querido irmão que trouxe essa obra um ano após o meu nascimento, em 1982, James R. Sherman, uma frase inclusive atribuída a Francisco Cândido Xavier, mas que é de autoria desse querido irmão, que muito a conhecemos, quando ele vem dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, prestemos atenção agora nesse feixe. Qualquer um de nós podemos começar agora a traçar um novo fim para o nosso espírito eterno, e assim faremos. De que forma? Obedecendo esse tríplice aspecto que convida os irmãos espirituais, dizem eles, que os que assim comportarem-se buscando as suas evoluções reencarnarão no planeta Terra, se aqui estivermos avançando no mundo de regeneração, qual seja o conhecimento. Jesus disse: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos eis o segundo. Dizem eles também: tomemos cuidado com o autoconhecimento. E o que é isso? Se eu não reconheço as mazelas que eu trago no passado e sei que eu preciso resolvê-las, entendê-las, compreendê-las e, enfim,
dar por cabo, concluí-las em minha atual encarnação, como eu hei de divisar e não ter que repeti-las no futuro, porque é aqui, hoje e agora que eu tenho que as concretizá-las. É o autoconhecimento. Vamos buscar também isso em nossas vidas, queridos irmãos e irmãs. E o feixe é a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que dá o norte a esta quinta obra da codificação de 6 de janeiro de 1868, a Gênese. Em seu capítulo 11, a Gênese espiritual e o item reencarnações que nós trabalhamos. Então agradeço a presença dos queridos irmãos e irmãs que aqui estiveram conosco por essa primeira oportunidade. É um tempo um pouco extenso, mas é importante que façamos essa reavaliação de tudo a qual nós estamos buscando em nossa atual encarnação. Mas que há de ser benéfica, tenho certeza absoluta, que nós aqui, os encarnados, como também os desencarnados, em menor, mediano ou maior grau, sairemos dessa estrutura das duas dimensões um pouquinho menores do que aqui adentramos, porque esforçarmos e sermos pessoas melhores para o meio, por meio dos nossos exemplos individuais. Que assim seja, graças a Deus. E passando a palavra agora para o irmão que vai fazer o feixe das nossas atividades. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo resto de semana também aos irmãos e irmãs que nos acompanharam pelas redes sociais, que possam sempre usufruir do melhor em nossas vidas, por meio de tudo que a casa nos oferece, por esses canais tão importantes em nossas vidas. Os irmãos e irmãs que se sintam à vontade, que queiram fechar os seus olhos, porque o convite agora, já que foi um tema bem transcendente de expansão de consciência, desta quinta obra da codificação kardeciana, que em espírito desdobremos, divisando a nossa projeção para fora do nosso orbe. E estando fora do nosso orbe, nós imaginemos, por meio das imagens que nós já conhecemos na estrutura física, na nossa querida essência Gaia do planeta Terra, divisando primeiramente aquelas imagens das águas, das nuvens, do verde, enfim, de tudo aquilo que proporciona vida aos seres aqui em experiência evolutiva, em todos os reinos evolutivos que aqui trouxemos logo no início deste projeto. E com essa certeza dessas benesses que a Mãe Natureza oferta-nos, vibremos para que essas energias positivas cheguem também nos momentos onde, em lugares, estejam sendo muitos desafios por irmãos e irmãs vivenciados em suas programações encarnatórias, seja os momentos de guerra, de corrupção, de mentira, de adultério direto ou indireto, de mazelas, de onde pessoas não têm a cabeça onde colocar no travesseiro à noite, não têm uma cama ou até mesmo um lar, como também, por que não vibrar lá de fora para os asilos, orfanatos, as casas de correção, vibrar pela expansão de consciência dos seres aqui, em experiência reencarnatória, esses pouco mais de 8 bilhões, para que eles tenham certeza de que só faremos com que o orbe avance nas duas dimensões da vida se formos os artífices dessa transformação, e que assim façamos de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada dentro de nossas possibilidades em nosso dia a dia. Então, da certeza de que essas vibrações foram de nossa alma, de dentro para fora, melhor direcionadas a esses cantos e a esses queridos seres, é que possamos voltar agora para dentro de nosso orbe e também acoplando-nos em nossos corpos físicos, porque sabemos e temos a certeza que desde o momento que entramos no portão para dentro desta casa da Sociedade Fraterna em Pirituba, já estamos sendo tratados pela cúpula espiritual, enfermeiros, médicos e socorristas, os nossos mentores individuais, enfim, para que saímos melhores, reenergizados. E assim vamos dando por finalizada essa parte de nossas atividades, e que a paz de Jesus, de Deus, de Maria e de nossos mentores e da cúpula espiritual esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.